Sempre no primeiro segmento do nosso programa com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia, amigos do nosso canal Terra Viva. Bom, Silmar, a Conferência do Clima começou hoje e amanhã nos Estados Unidos, tudo online, nesses tempos de pandemia. E temos aí vários pontos, mas por enquanto não temos nenhuma novidade. Essa postura que o presidente Joe Biden anunciou do posicionamento americano é exatamente seguindo a linha do ex-presidente Barack Obama, que foi interrompida durante a gestão de Donald Trump, que andou aí, pouco ligou aí para a questão ambiental e para a Conferência do Clima. E vamos começar por aqui, pelo discurso do presidente Bolsonaro, que a gente acabou de botar um trechinho. No que ele disse agora, eu não vejo nenhum problema. Ele falou os números positivos, são coisas que a gente sempre fala aqui de como trabalha o nosso agronegócio, de como trabalha a nossa agricultura, o nosso código florestal. O problema é fazer com que as pessoas acreditem no que ele está dizendo e como rebater as pedradas que vêm no nosso telhado de vidro por conta do desmatamento da Amazônia e de incêndios grandes, como recentemente na área do Pantanal. Então, nos dados que ele deu aí, não tem nada. Agora, se você for fazer alguns comparativos, por exemplo, você mesmo disse outro dia aqui, os Estados Unidos já usa 20% de óleo vegetal no seu biodiesel. A gente teve agora uma redução de 13% para 10% em função das nossas necessidades. Como é que você analisa esse início da Conferência do Clima e, principalmente, o discurso do presidente Bolsonaro? Pois é, Tavinho. Bom, em primeiro lugar, é preciso saber que isso aí é um evento que deve mostrar uma carta de intenções. Isso que era o objetivo, uma carta de intenções dos principais líderes globais, especialmente esses que têm mais a ver com a questão climática, em preparação ao evento que efetivamente aí vai formalizar as coisas, que é lá em novembro, em Glasgow, lá na Escócia, que é a COP26, se não me engano, a Conferência Climática Global, que aí sim vai partir para a formalização, para assinatura de compromissos formais, etc., ou seja, para a coisa começar a andar. Então, por enquanto, é uma carta de intenções, e aí todo mundo fala bonitinho, né? Mesmo assim, eu diria que algumas novidades positivas surgiram dessa carta de intenções, como eu chamo. E o mais importante, na minha opinião, foi a própria proposta do presidente que convocou essa reunião, com o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, antecipando aqui a meta de redução das emissões nos Estados Unidos em 50% para 2030, que é bem melhor, mais audaciosa do que aquela do ex-presidente do seu mesmo partido, que é o Barack Obama, que era de 40%, se não me engano. Então, é uma meta ambiciosa que, embora seja só no discurso, já deixa os Estados Unidos comprometidos aqui com esse objetivo, com essa meta. Bom, passando para o presidente Jair Bolsonaro, ele ficou dentro da expectativa. Eu mesmo ontem comentava, não me lembro que, acho que foi no Jornal da Noite, no Jornal Terra Viva, alguns pontos que ele provavelmente iria abordar, e isso se confirmou hoje, com a novidade que eu acho que surgiu de ele antecipar em 10 anos uma meta de redução do desmatamento ilegal para 2030. Aliás, perdão, a meta de neutralidade de emissões aqui de 2060 para 2050, e, além disso, prometer aqui um maior combate ao desmatamento ilegal, com uma maior injeção de recursos nesse sentido. Recurso que, é claro, ele também acena para a necessidade de contribuição global. De resto, eu destaco no discurso dele, que está mais ou menos dentro da expectativa, mas é importante, são alguns pontos lá de compromisso do Brasil, primeiro com a regularização fundiária, que é um tema perseguido, inclusive, pela nossa ministra da Agricultura, terras que não têm dono na Amazônia, são terras da União, invadidas, são poceiros lá, então precisa regularizar a questão fundiária na Amazônia. Isso é um ponto de partida extremamente importante para a própria autofiscalização de desmatamento nessa região que é gigantesca. Um outro ponto importante que eu destaco, que o presidente fez questão de ressaltar no seu pronunciamento, é a questão do pagamento por serviços ambientais. Com isso, ele já acena que alguém tem que pagar essa conta, ou seja, para proteger o ambiente tem um custo. Esse custo tem que ser pago de alguma forma para quem o protege. Então, acho que é um ponto essencial que ele fez questão de destacar no discurso. E, por fim, o que eu reputo é o mais importante, é a agenda da bioeconomia na região. Acho que isso é extremamente importante, não adianta fixar metas se não, o pessoal lá morre de fome.
Precisa ter uma população que vive na Amazônia e precisa ter uma economia que funcione lá, que aproveite o patrimônio da floresta para transformar isso em dinheiro, transformar isso em emprego, transformar isso em crescimento econômico. É a chamada bioeconomia. O Brasil tem uma possibilidade grande nesse sentido, precisa botar essa agenda a funcionar. Portanto, é um compromisso que ele fez questão de ressaltar mais uma vez, já vinha sendo dito em outras reuniões desse tipo, pelo próprio ministro do Meio Ambiente, mas foi importante ele colocar isso na ponta da agenda do seu discurso no dia de hoje, que é uma coisa que faz sentido total, ou seja, precisa, para a coisa funcionar, para ser protegido, para ser sustentável, precisa ter alguma forma de uma economia funcionar nessa região para fazer com que as pessoas de lá vivam bem, tenham empregos e haja crescimento econômico em contribuição com o próprio crescimento do país como um todo. Então, acho que é carta de intenções, não tem muita novidade no que aconteceu hoje, exceto essa meta mais ambiciosa do presidente Joe Biden, mas de qualquer forma, uma carta de intenções positiva, como de resto dos outros líderes que também se manifestaram, inclusive o da China, que fez um pronunciamento também bastante positivo nesse sentido, a China que é o maior emissor de poluentes do mundo, por enquanto. Ô, Silmar, você tocou bem nesse ponto aí da bioeconomia, né? Porque o próprio vice-presidente, o general Mourão, que é o coordenador do Programa de Sustentabilidade da Amazônia, vem trabalhando e vem divulgando programas nesse sentido. Na segunda-feira mesmo, que foi o Dia do Índio, dia 19, no meu boletim que eu mando todas as segundas e quartas para a Band News FM, eu citei exatamente isso, a partir de um material publicado pela FCC, com uma certificação para diversas aldeias indígenas e outros povos da região que trabalham recebendo certificado para o cultivo e preservação da castanha do Brasil ou a castanha do Pará. Então, essa é a sobrevivência deles e protegendo a floresta e usando de modo sustentável esse modelo, eles ajudam a preservar e têm o seu rendimento. Então, eu só citei aqui um exemplo, existem outros na prática, o próprio cultivo do Guaraná aí pelo pessoal da Ambev, que numa determinada região ali é o sustento do pessoal, e outras atividades, enfim, de pesca e também de criação de peixes de água doce, como pirarucu e etc. e tal, né? Tucunaré e outros, assim, peixes amazônicos. Então, eu acho que isso é verdade. Se você criar e conseguir criar e ampliar esses programas, você consegue a fixação dessas pessoas e que elas ajudem, inclusive, na preservação. E outro ponto interessante que você citou aí, que eu ia justamente tocar, é essa questão da China, né? Como o mundo muda, né? A China, que é o maior emissor de gases aí que comprometem o efeito estufa, a maior potência industrial do planeta Terra hoje, e já foi mais ainda, hoje tem programas de cuidados. A China, que já poluiu e chegou a secar até a foz do Rio Amarelo, do Rio Mekong, enfim, foi uma barbaridade que aconteceu na China. Mas a China hoje quer que governos de países desenvolvidos, civilizados, ampliem as suas metas. Então, é interessante como o mundo vai dando voltas e as coisas vão mudando. Bom, e as nossas commodities, Silmar, como é que estão hoje? Tavinho, tem sido recorrente aqui um aumento praticamente todos os dias dos preços dos grãos lá no mercado internacional, com impacto direto aqui no Brasil. E isso continua nesta quinta-feira. Soja voltando a subir, mas é sétimo ou oitavo já pregão seguido de altas. Todos os dias tem subido o preço da soja. Hoje 1,3% agora há pouco, o milho 1,1%, tudo relacionado a questões climáticas. Estamos falando de clima aqui, o clima está impactando diretamente já agora, presente, no momento presente aqui, na agricultura global. Isso tem a ver com preocupações com a safra dos Estados Unidos, esse aumento recorrente dos preços da soja e do milho. Os americanos estão com dificuldade de plantar sua safra nova. Tem neve agora, em plena primavera dos Estados Unidos, tem neve retardada lá, que está continuando, deve continuar até o final do mês. Isso está prejudicando bastante o andamento do plantio, inclusive com o potencial de matar lavouras já semeadas. É o caso do milho, por exemplo, que não é muito, que é bastante vulnerável à neve nesse momento aqui de plantio da sua safra. Então, soja subindo, milho também, milho 1,1%, trigo acaba pegando carona e sobe também, 0,6%. Ontem subiu muito também o algodão e o açúcar, por razões climáticas também. O algodão com clima seco, prejudicando aqui as safras do sul dos Estados Unidos, especialmente o Texas,
e é grande produtor americano de algodão. E o açúcar por preocupações com o clima aqui no Brasil também, safra de cana, faltando chuva, isso pode afetar a produção de açúcar, portanto. E voltando ainda ao Brasil, o próprio milho também é bola da vez aqui nas bolsas internacionais, porque a nossa segunda safra está um tanto ameaçada aqui por falta de chuvas. Então, clima globalmente aqui ameaçando o potencial de produção no momento que a gente precisa recompor os estoques globais, principalmente soja e milho, que estão bastante baixos. E aí o resultado, enquanto isso não acontece, é preços cada dia mais elevados. Soja hoje bateu um recorde que subiu acima de $15 por bushel na Bolsa de Chicago. Fazia muito tempo, pelo menos 7 anos, que isso não acontecia. Portanto, está aí o cenário, Tavinho. Cenário de inflação crescente a partir dos alimentos, embora, de certa forma, também ajude os nossos produtores a faturar um pouco mais. Pois é, e commodities em alta, né? Sem exceção nenhuma praticamente. Silmar, amanhã, sexta-feira, a gente volta com novas informações. Forte abraço. Abraço, até amanhã. Até.